Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um livro que é um clássico do romantismo brasileiro. E aí a gente vai então já ter que lembrar o que é o romantismo, hein, galera? Ó, presta atenção, vem comigo. Romantismo é um período literário, uma escola literária que a gente vai ter a construção, a idealização das personagens. Então nós vamos ter a idealização do amor, né? Então, ai, gente, aquela coisa perfeita, linda, sublime, né? A gente vai ter a idealização das personagens. Então, aí a gente vai ter a figura do herói, aquele homem íntegro, honrado, corajoso, sem defeitos, né? A beleza feminina. Tudo isso está sendo construído nesse momento. Que momento é esse? É a primeira metade do século XIX, ali, meados do século de 1800, até mais ou menos a metade do século, a gente vai ter essa produção literária que tem essas ideologias, que tem essas ideias, certo? E aí, então, a gente vai ter também, né, junto disso, é o surgimento do romance. É a partir desse momento que a gente vai passar a ter narrativas. Até então a gente tinha mais espaço para poesia, certo, gente? Então hoje eu escolho para falar com vocês Memórias de um Sargento de Milícias, certo? Do nosso grande Antônio Manuel de Almeida, um livro publicado em 1852. E tem uma característica bem interessante, que é a publicação em folhetim. O que isso significa? Significa que esse romance, inicialmente, ele foi produzido e saiu nos jornais. Então, todo dia, toda semana, saía um capítulo no rodapé do jornal. Era a forma que a imprensa tinha de produzir os livros, certo? Fazer um entretenimento também, assim como as novelas que a gente tem hoje, né? Todo dia tem um capítulo, toda semana, enfim. É isso que foi isso que produziu, então, foi isso que deu origem ao romance no Brasil, e essa é uma grande obra muito importante para esse momento, tá, gente? Eu quero falar uma coisa, esse livro aqui é uma edição tenebrosa, né, gente? Vocês estão vendo que é horrível a capa, a edição também, a diagramação, tudo é muito ruim, mas esse livro aqui já é bem velho, cara. Eu tenho ele faz bastante tempo e eu fiz a leitura metade aqui e metade no Kindle. Só que, gente, eu não me adaptei ao Kindle, né? Falei pra vocês que aquela primeira experiência lá com Helena tinha sido interessante, né? Tinha sido produtiva e tal. Depois não foi mais, porque vocês sabem, né, gente? Eu sou uma pobre professora que tem muitas aulas, então a gente já tá no meio do ano. Eu já tô me sentindo bastante cansada e eu trabalho muito com tela. Eu fico muitas horas do meu dia na frente do computador. Então, ler, né, nesse recurso no Kindle também não foi legal pra mim. E aí eu acabei não absorvendo muita leitura e eu tive que fazer muitas anotações, deu muito trabalho, não deixou a leitura fluir, tá, gente? Então, essa é a minha consideração aí sobre o Kindle. Pra mim não foi legal. Não fluiu muito bem, não me ajuda, né? Apesar de ser algo bastante prático, de ser muito interessante, mas pra mim não foi muito legal. Então eu acabei fazendo a leitura um pouco nesse livrinho aqui, que olha, misericórdia, hein, gente? Ainda bem que a Martin Claret já tá fazendo edições muito boas, né? Isso aqui é bem antigo, tá? Então vou até deixar de lado esse livro bem feiozinho aqui, pra gente conversar então um pouquinho sobre o enredo, um pouquinho sobre essa história e a importância desse livro. Eu mencionei que o romantismo, então, gente, é a idealização, né? Aquelas personagens muito perfeitas em aspecto físico e em caráter também. A gente vai ter aqui no Sargento de Milícias uma desconstrução dessa ideia. Então esse autor, ele é considerado já um autor que anuncia o próximo período, que anuncia uma nova forma de escrever romance. Por quê? Porque a gente não vai ter uma história de personagens idealizados, a gente não vai ter uma história de pessoas honradas, de pessoas lindas, né? A gente, muito pelo contrário, a gente vai ter a história de uma personagem que era corrupta, né? A gente diz que o Leonardinho, que é a personagem principal aqui, ele é o primeiro vagabundo da história. Então a gente vai ter aí a construção desse jeitinho brasileiro, uma série de elementos que vão desconstruir aquele herói. Então aqui a gente já vai ter a figura de um anti-herói, que é a personagem principal, mas ele tem algumas falhas de caráter, a gente tem alguns problemas. Então vamos à história do Leonardinho, que é filho do Leonardo Pataca, né? O pai que era aí um
um meirinho que se importava muito com dinheiro, certo? A preocupação dele, ele só pensava nisso. Então ele vai ter esse apelido de pataca em decorrência dessa questão. E ele é português, tá vindo pro Brasil. E no navio, gente, a gente vai ter já o encontro do Leonardo Pataca com a Maria das Hortaliças, que é a mãe do Leonardinho. O que acontece, gente? Ele vai ser filho de uma pisadela e um beliscão. Olha como começa o romance. Veja que a gente não tem idealização. Veja que a gente não tem um amor sublime, um amor dos deuses, do céu. Não, a gente vai ter uma safadeza, né? Então o que vai acontecer? O Leonardo Pataca vai ver a Maria das Hortaliças por ali, no navio ele vai dar uma pisadela no pé dela. Só que ela, gente, o que ela faz? Ela vai lá e dá um beliscão. E a partir daí começa o romance. Então eles já vão terminar a viagem com a Maria das Hortaliças passando mal, né, gente? Tendo já enjoos, né, enfim. E aí o Leonardinho já está a caminho. Bom, já no Brasil, então, eles vão morar juntos para criar essa criança. Só que, gente, o romance, o casamento deles vai ser uma coisa que não vai dar muito certo, sabe? O Leonardo, ele é um homem apaixonado, mas ele é bobo, cego. A Maria das Hortaliças, gente, ela recebe os homens em casa e ele demora muito para se tocar. Até que um dia ele vai perceber que tem alguma coisa errada ali, que como que fala, gente? Não é um motorista do navio, esqueci. Enfim, o cara vai... O capitão do navio, olha, lembrei. O capitão do navio, ele vai vir ali na casa 1, 2 vezes e tal, e aí ele vai ficar desconfiado. Nisso, gente, o que vai acontecer? Ele vai dar uma surra na Maria das Hortaliças. E ele também vai pegar o Leonardinho, que é bebê, pequeno assim, né? Tem 1 aninho e pouco, pelas 2 orelhas e vai dar um baita de um chute no traseiro do Leonardinho. Então a gente já tem uma construção de uma família, né, que não começou com amor, de uma família que começou aí mais por um desejo, uma atração física, certo? E aí a gente vai ter essa cena que é bastante emblemática porque ela demonstra o espaço em que o Leonardinho foi criado. Olha como era a família dele, né? Ele não tinha uma estrutura familiar. Você queria esperar o que dessa criança? Você vai esperar que ele seja uma pessoa honesta, honrada, se os exemplos que ele tinha não eram nada bons? Então o que acontece? Nessa situação aí o Leonardo vai dar essa surra na Maria. Ele vai ficar pensando, esperando que ela venha pedir desculpas, que ela venha pedir perdão, mas ela não vai fazer isso, ela vai voltar para Portugal com o capitão lá que ela estava e o Leonardinho vai ficar abandonado. Quando ele se vê sozinho, o Leonardo pai, sozinho com o menino, o que ele resolve? Que ele não quer criar aquela criança. Ele fala assim, olha, né, eu não vou criar. Então ele recorre aos padrinhos, que foram a parteira e um barbeiro que era ali da comunidade, né, que tinha uma grana, né, gente, depois a gente vai descobrir de uma forma assim, você fica chocado como que esse padrinho conseguiu esse dinheiro, e então o Leonardo pai vai embora, tá, gente, e o Leonardinho, então, ele vai ser criado por esse padrinho, que é o barbeiro. Esse padrinho vai fazer de tudo por esse menino, porque o padrinho, gente, também era um homem solitário, largado, nunca teve ninguém, então ele projeta no menino todo o amor que ele gostaria de ter, só que aí ele não vai dar limites e a criança vai virar um endiabrado, é assim que eles vão chamá-lo, tá, gente? Esse é o comecinho da história, os primeiros capítulos dessa história, que vai se desenrolar de uma forma, gente, entre o trágico e o cômico. Então a gente dá muita risada, porque acontecem umas coisas assim que são, né, você fala, cara, que é isso? E aí a gente também vai ter essa coisa trágica, porque esse romance é também a formação do brasileiro, né? A gente não pode esquecer que quando a gente tem esse menino, esse Leonardinho aí sendo filho de português, né? Vivendo nessa sociedade, o autor também, o narrador também quer contar a história do povo brasileiro, então na verdade é uma grande crítica, né? E a gente vai ter aí algumas construções do jeitinho brasileiro, algumas construções que às vezes, né, são um pouco doídas da gente ouvir, mas a gente precisa conhecer essa narrativa a fim de que a gente entenda
quais são as falhas, né? Essa falha de caráter do Leonardinho é proposital para nos mostrar algumas coisas enquanto povo brasileiro, certo? O jeitinho brasileiro aparece muito aí como crítica, tá, gente? Não vamos pensar que é algo positivo colocado pela narrativa. E aí torna-se bastante interessante a leitura do romance, tá, gente? Quero dizer que tem capítulos curtos, a gente tem uma linguagem acessível, apesar de ser de 1850, a gente consegue compreender bem, dá para ler super tranquilo. Não é um romance muito longo, como vocês podem ver, e é essencial aí, então, profs aqui do canal, essencial para a formação de leitores. Então, a gente vai trabalhar o romantismo aí mais ou menos no segundo ano do ensino médio e é importante que os nossos alunos conheçam essa narrativa, certo, gente? Então, fica aí a minha dica de leitura da semana. Eu acho que vocês vão gostar bastante, eu acho que vocês vão dar belas risadas, vale super a pena. E então, gente, compartilha comigo aqui qual foi a cena do livro que você mais deu risada, tá bom, gente? Espero aí, então, que você goste desse livro e uma ótima semana pra vocês. A gente se vê, então, na próxima resenha da semana que vem. Um beijão e até o próximo vídeo, pessoal!